Por causa das mudanças do ministro Gilmar Mendes nessas regras para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, esta quarta-feira foi bastante intensa nas comunidades jurídica e política. Todo mundo tentando entender os motivos que levaram a essas mudanças pelo ministro Gilmar. Para entender um pouco mais essa história, eu converso com Fernando Capano. Ele é doutor em Direito Constitucional. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Eu começo a nossa conversa querendo saber como é que o senhor viu as reações que nós temos até agora. Entre elas, de que esta decisão de Gilmar Mendes seria mais uma prova da ação política do Judiciário, só que agora legislando em causa própria. Boa noite, professor. Boa noite, agradeço mais uma vez a oportunidade. De fato, a temperatura está bastante elevada, há aí um atrito, ou pelo menos um ruído de comunicação entre os poderes. Temos aí, de fato, diante dessa decisão singular do ministro Gilmar, criamos um certo obstáculo aí para que, eventualmente, o Senado pudesse exercer a sua competência constitucional própria, né, de processar estes pedidos de impedimento a partir de crimes de responsabilidade, por exemplo, dos ministros do Supremo, e, aos olhos de quem, a rigor, está lá participando da opinião pública, me parece, de fato, que há um interesse aí, ainda que indireto, em declarar a inconstitucionalidade de parcela da lei que regulamenta o processo de impedimento deste tipo de autoridade, criando, portanto, esse ruído, criando, portanto, esse cenário de atrito entre os poderes, entre o Poder Judiciário, neste caso, e o Congresso Nacional. E como é que o senhor vê a justificativa do ministro Gilmar quando ele cita a forma como os ministros são pressionados, até sabendo, como sabemos, do cenário político que influencia os mais de 80 pedidos de impeachment que esperam uma decisão no Senado neste momento. Era preciso realmente uma mudança na lei que é de 1950? E me alongo na pergunta, uma mudança dessa forma que foi feita também? Pois são várias questões que estão em análise aí, né, Márcio? A primeira delas, ainda que eventualmente nós tenhamos aí o juízo de valor feito pelo plenário do Supremo, isso está previsto, como você mesmo disse minutos atrás, mas as decisões monocráticas, elas precisam realmente ser a exceção da exceção, né? Eu preciso lembrar que nós temos aí o artigo 97 da Constituição, que é o que nós chamamos tecnicamente de artigo de cláusula de reserva de plenário, ou seja, qualquer juízo de valor sobre inconstitucionalidade deve necessariamente ser feita pelo colegiado, jamais monocraticamente. Isso gera um elemento de desequilíbrio sistêmico, porque nós partimos do pressuposto que um único ministro, a rigor, tem mais poder na sua caneta do que todo o Congresso Nacional e do que o próprio presidente da República, que, independentemente do partido político, está na presidência da República alicerçado por 60 milhões de votos. Então, isso já é um problema, de per si, a meu juízo. A segunda questão, a gente compreende, de fato, que a lei de 1950 ela precisa necessariamente ser revista, não só para tramitar os pedidos de impeachment ou para startar os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, mas também de outras grandes autoridades da República, mas esse espaço legiferante, essa vontade legislativa precisa partir do Congresso Nacional. Nós precisamos tomar muito cuidado porque isso gera um desequilíbrio sistêmico entre os poderes e isso é ruim para todos. Isso é ruim para o capital reputacional do próprio Supremo, porque, de fato, nós começamos a elocubrar se eventualmente há uma decisão aí de política com P minúsculo e depois, o momento não é o momento oportuno. Eu tenho um pouco de saudade, confesso, nós já vamos aí para alguns anos de prática do direito constitucional, tenho um pouco de saudade daquele Supremo Tribunal Federal que, a rigor, adotava uma postura de autocontenção, sugerindo, como, por exemplo, o próprio ministro Messias sugeriu agora, que, eventualmente, se tomasse uma decisão se reconhecendo uma questão inconstitucional, mas que o Congresso, por exemplo, legislasse sobre essa matéria, impondo até mesmo um prazo, 30, 40, 50 dias,
10 sessões, 20 sessões legislativas, mas deixando isso ao crivo e ao critério do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal precisa, com todo o respeito que eu devo ao Supremo, o Supremo prestou e prestará serviços relevantes para a democracia do país, mas o Supremo precisa adotar uma política de autorrestrição que vigorava até o início dos anos 2000 aqui na nossa República Brasileira. Exatamente, por causa dessa sua frase, me leva à próxima pergunta, e que eu reconheço uma pergunta difícil. Qual será o posicionamento dos demais ministros da Corte nessa votação em plenário virtual entre os dias 12 e 19 de dezembro? Quase que num julgamento do que decidiu o ministro Gilmar Mendes monocraticamente. Será que eles vão apoiar as mudanças determinadas pelo ministro Gilmar? Olha, se a gente considerar, Márcio, os últimos crivos, os últimos juízos de valor que o Supremo tem feito lá no ambiente do plenário do Supremo sobre decisões monocráticas, a possibilidade de que essa decisão seja referendada pelo plenário é muito provável, o que já é, em alguma medida, algo positivo, porque, de fato, insisto, o único ministro, o único agente de poder do sistema não pode causar um ruído desse tamanho, né? A decisão monocrática substituída por uma decisão do plenário já é um cenário um pouco melhor, mas, de novo, vou ressaltar e vou sublinhar. Eu espero e esperaria que os demais ministros, a rigor, adotassem essa postura de autorrestrição, não declarando já de bate-pronto a inconstitucionalidade dessa parcela da lei de 1950, mas determinando que o Congresso Nacional aprecie, por exemplo, o projeto de lei oferecido aí pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Me parece que é um projeto muito razoável para, entre aspas, causar uma segurança jurídica maior, para que nós não tenhamos aí pedidos de impeachment a granel, como temos hoje, para que nós elegêssemos alguns legitimados nessa perspectiva, mas que, ao mesmo tempo, essa vontade política partisse do Congresso. O Supremo precisa, até para preservar o seu capital reputacional, o Supremo precisa adotar uma postura de autorrestrição, e é nessa lógica que eu imagino que talvez os ministros pudessem se posicionar.